Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, assim você me ajuda a continuar esse trabalho aqui no YouTube e a propagar essa mensagem, beleza? E eu queria começar esse vídeo primeiro fazendo uma retratação. Algumas pessoas podem ter visto o vídeo sobre os desigrejados, porém, depois de assistir aquele vídeo mais uma vez, ou algumas vezes, eu percebi que faltou falar algumas coisas e achei por bem excluir. Mas é algo que eu gostaria de falar diretamente, principalmente para as pessoas que estão desigrejadas, mas também sobre elas. E qual é a questão? Acho que é algo que eu gostaria de falar já tem algum tempo. É fato que o número de desigrejados ele tem aumentado muito nos últimos anos, né, no Brasil, tanto que no IBGE já surge a classificação de cristãos nominais. E eu mesmo, por experiência em ver rede social, já vi muito cristãos pós-denominacionais. E acredito eu que é necessário falar sobre essa questão dos que não têm igreja, que se dizem cristãos, mas não têm igreja. E eu vou contar a partir de uma perspectiva pessoal, né, do que eu já vivi. Eu sou nascido e criado dentro de um lar cristão, dentro de um ambiente evangélico. E eu passei a maior parte da minha vida em uma determinada igreja. E em uma determinada denominação. Para quem não sabe, eu fui metodista durante muitos anos, durante praticamente 34 anos da minha vida. E agora eu estou em outra denominação, em outra igreja, né? E pela experiência que eu passei nessa igreja, de onde eu era, eu posso dizer para você que hoje está desigrejado, que eu compreendo o fato de você ter largado, saído da igreja. Mas eu quero também dizer que, primeiramente, você fazer parte de uma igreja é bíblico, de estar em comunhão com os irmãos. E a questão da comunhão ela é importante porque a comunhão, primeiro, você compartilha, mas também você aprende a conviver. A igreja, ela é, na melhor das comparações, duas coisas. Primeiro, um exército. Por quê? No exército, você tem que estar pronto para a batalha a qualquer momento. E mesmo que na linha de frente você seja ferido, você sai da linha de frente, é tratado e depois volta à luta de novo. Mas de todas as comparações, eu gosto muito também que compara a igreja como a Arca de Noé. Por quê? Se você parar para pensar, a Arca de Noé, ela tinha animais de diversas naturezas, todos com seus pares, mas você tinha dentro de um mesmo local, de um mesmo espaço, a cobra vivendo com papagaio, vivendo com rato, vivendo com gato, convivendo com cachorro, convivendo com leão, convivendo com elefante, enfim. Onde eu quero chegar? Apesar das diferenças que eles tinham um entre o outro, ali dentro era um ambiente de vida. O lado de fora da arca era um ambiente de morte. Como eu falei anteriormente, eu entendo você desigrejado porque nós costumamos esperar da igreja que tem esse discurso e esse espaço de fala como representante de Deus na Terra, né? E quando Jesus institui a igreja, Jesus institui a igreja como ser esse representante de Deus na Terra, ser sal e luz do mundo.
Mas não se esqueça que onde houver ser humano, existe falha, existe erro. Nós não somos isentos de falhar, como muitas pessoas pensam, e até mesmo por culpa da própria igreja que criou essa imagem de que o fato de estar dentro de uma comunidade de fé cristã, a gente não erra. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E em nome da igreja eu peço a você perdão pelo que a instituição fez. Porque a instituição ela é falha. Ela falhou comigo. Muitas vezes. Não foi só uma vez. Como testemunho próprio, muitas vezes me senti desvalorizado, desmotivado, sofri na pele determinados tipos de discriminações, dos diversos tipos. Eu não sei se algum dia eu vou ter coragem de falar os tipos de coisas. E também não sei se é conveniente falar ou não. Mas a igreja são feitas de pessoas imperfeitas, pessoas que erram, mas que estão ali de alguma maneira tentando acertar. E eu digo para você que Jesus também não é culpado do que as pessoas fazem em nome dele. Se a gente olhar ao longo da história do que aconteceu nas cruzadas, durante períodos da Reforma Protestante ou da Contra-Reforma Católica, enfim, muitas pessoas atacaram outras pessoas em nome de Deus, tiraram a vida do seu semelhante em nome de Deus. Então, assim, a igreja, ela sobrevive, né, porque ela foi instituída por Deus, mas ela também erra, porque ela é feita de pessoas. E onde houver pessoas, enquanto Jesus não voltar, é isso daí. A gente vai errar, mas a gente vai tentar acertar também. E somos uma congregação de santos lutando contra o pecado. Isso não quer dizer que a gente vai errar ou a gente não vai falhar em algum momento, porque as pessoas decepcionam. Tá? E de todas as vivências dentro de igreja e de bastidores de igreja, eu teria 1 milhão de motivos para não congregar ou botar o meu pé numa igreja. Mas eu entendo que a comunhão, ela é importante também, porque eu acredito que Deus também se manifesta na mesa, e que a mesa do Senhor cura. Eu já falei isso aqui em outros vídeos do meu canal no YouTube, né, que a mesa do Senhor, a comunhão também, ela é cura, ela é terapêutica. E também em muitas ocasiões eu vi Deus através da comunhão entre os irmãos. Onde eu estava, talvez isso tenha se perdido. E eu orei muito a Deus para encontrar um lugar onde eu reencontrasse essa comunhão com Deus. E graças a Deus, Ele respondeu a minha oração e me enviou para um lugar onde não existem pessoas perfeitas, claro, mas onde eu vejo esse sentimento de irmandade e de comunhão entre os irmãos. E talvez a sua necessidade seja essa mesmo. Encontrar um lugar onde você, de fato, encontre esse senso de comunidade. Onde, apesar das diferenças, um ajuda o outro a crescer na fé, na comunhão, no serviço, na busca por Deus. E isso que é o mais importante de você estar dentro de uma igreja. E se alguma vez a igreja te feriu, aprenda a perdoar. Eu tenho pedido muito a Deus e eu estou nesse processo de liberar perdão para quem me ofendeu.
né? Dizer que é fácil, não é fácil. Esquecer também, você não esquece. Mas eu entendo que perdoar é você olhar para trás e não sentir mais dor nem raiva, né? E eu tenho vivido esse processo diariamente, sabe? Então, o que eu quero dizer é: não deixe que o que as pessoas fizeram contra ti seja um peso para que te atrapalhe na comunhão com Deus e na comunhão com outros irmãos. Talvez, de fato, você tenha que sair de uma igreja ou de uma denominação para ir em outra, como foi o meu caso. Talvez não, né? Talvez você precise ser apenas resiliente, né? E isso também faz parte da renúncia, né, ao nosso eu, à nossa carne. É não deixar a carne vencer, né? Porque se a gente seguir também os nossos próprios desejos, né? E graças ao bom Senhor, nós não, que Ele não nos olha da maneira como nós olhamos para as outras pessoas. Nós também acabamos sendo muito juízes uns dos outros. E esse não é o nosso papel. Mas o que eu quero dizer para você através desse vídeo é: não saia da comunhão com Deus. Se a igreja onde você está hoje não é bíblica, procure uma igreja bíblica, peça direção a Deus. Eu pedi direção a Deus antes de mudar de igreja, porque eu entendo a responsabilidade que é. Eu pedi muita direção a Deus para sair de onde eu estava. Justamente porque eu entendo que você fazer essa transição é algo muito sério. Se você sair de um lugar para outro sem ter uma direção de Deus para estar ali, que é o que eu creio, você acaba não criando raiz em lugar nenhum. E eu estou vivendo desse processo de cura. Eu estou sendo curado e tratado por Deus em relação a essas feridas que ficaram do passado. Avancei muito, de verdade. Tenho muito mais para avançar ainda. E é muito sensível de falar isso, porque muita gente não, talvez, principalmente numa rede social, pode ter alguma dificuldade de falar sobre esse processo de cura, de restauração. E eu tenho aprendido dia após dia perdoar os que nos ofendem ou perdoar aqueles que nos fazem mal, né? Porque isso é o que Jesus também espera de nós e é uma condicional. Se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente também não vai ser perdoado por Deus. Então é isso. E não se afaste da mesa do Senhor, da comunhão com os santos, porque essa comunhão tem coisas que a oração, ela de fato, só a oração não vai curar, mas é o convívio com os irmãos. É você confessando uns aos outros com uma pessoa de confiança, né? É você expondo as suas fragilidades, pedindo conselho a quem realmente tem mais maturidade cristã, né? Para te ajudar. E assim você cresce e você ajuda quem está mais novo na fé também a crescer. Então é todo um processo. E eu percebi, eu tenho visto Deus me curar também a partir da mesa. E eu louvo a Deus por ter vivido isso, mesmo que isso custe um certo tempo ou afastado de outras atividades que Deus me afastou dessas atividades, até mesmo também pela própria correria do dia a dia. Cada tempo, cada estação é uma estação própria, mas eu vejo também como uma forma de cuidado de Deus sobre a minha vida e talvez sobre a sua vida também. Você pode estar passando por uma situação parecida. Entenda isso, o afastamento também, às vezes das atividades. Às vezes você precisa ficar num banco mesmo,
recebendo por um tempo, né? Até você estar pronto para servir de novo. E Deus tem feito isso nesse tempo. Eu agradeço a Deus por tudo. E é a partir desse vídeo novo, né, que talvez eu consiga expressar melhor essa questão de entender quem é desigrejado, porque às vezes a gente condena muito quem sai da igreja, mas a gente não entende, não procura entender os porquês. Mas isso também que eu estou falando não é uma defesa de você, sair da igreja, vivo só Cristo em casa. Não. Mas entender o que está acontecendo. É entender o que acontece, entender os porquês, né? E olhar também com um olhar de amor, que foi isso que Jesus ensinou. Então, gente, minha palavra para você é: não desista da igreja, porque a igreja do Senhor, ela tá aí. E ela não tem bandeira denominacional. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, não é batista, não é metodista, não é presbiteriana, não é assembleana. Ela não tem denominação. As denominações existem por causa do homem. Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela está no meio dessas várias igrejas aí. E ela é santa, ela é única, ela é imaculada. Ela não tem mancha. E ela está sendo preparada para encontrar com o noivo Jesus muito em breve. Tá bem? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E mais uma vez, se inscreva, curta, comente, compartilhe e ajude esse vídeo chegar a mais pessoas. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.